Pessoal, agora nós voltamos com as doutoras Natália Araújo e Ingrid Castor. Sejam bem-vindas, doutoras. Elas que fazem parte da Comissão de Marketing Jurídico da OAB de Minas Gerais, Natália como presidente e Ingrid como vice. Queria que vocês falassem um pouco da importância que o marketing jurídico tem na vida do advogado. Hoje é impossível falar de advocacia sem o marketing, seja online ou offline. A gente sempre tem que ter essa amplitude do que é a nova advocacia. E o marketing ele faz parte dessa trajetória, não é isso? Com certeza, Letícia. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você, por estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento aqui no seu programa, inédito e muito útil para toda a advocacia, para os estudantes de direito também. Mas hoje, dentro do nosso trabalho na comissão, a gente tem dois pilares, o marketing jurídico no online e o marketing jurídico no offline. Como representante da pauta do online, considerando que toda a minha jornada ela foi construída no online e até hoje, depois de 5 anos de formado no exercício da profissão, é o que eu utilizo para minha atividade profissional. Vou falar sobre essa parte. E a Ingrid sobre o offline, considerando que é o tema que ela tem mais domínio e consegue atrair estratégias para a advocacia dela. Então não tem como falar em advocacia sem marketing. Não tem. Seja ele off ou on, não tem como. A gente precisa sempre se ater a isso para que o advogado entre no mercado de trabalho. Porque às vezes eu vejo que tem muita gente que forma e fica um pouco perdido, mas não vê que existem opções, seja no online ou no offline. O advogado ele tem que estar sempre atento a essa questão. Como é que foi sua trajetória dentro do marketing jurídico na advocacia, Natália? Não somente entrar, mas também se permanecer, porque hoje para um advogado ele sair do mercado existem N possibilidades para entrar, que é mais difícil, porque ele tem que ter estratégias constantes para se manter frequente, constante, sempre buscando ali inovações e atração de pessoas mesmo para o negócio dele. Por meio das redes sociais. Principalmente por meio das redes sociais. Mas no marketing a gente se limita muito a Instagram, só que não é só isso. A gente tem que conhecer o nosso cliente justamente para a gente usar as estratégias que são relevantes para que a gente possa atrair e ao mesmo tempo ter o contrato, a conversão desses clientes. Qual outra ferramenta que você indicaria para quem está começando ou para quem está saindo, né, daquele escritório tradicional e abrindo a mente para uma questão online, de chamar clientes, de mostrar o seu trabalho, porque eu vejo que às vezes tem muita gente que tem muito conteúdo, mas acaba tendo vergonha e não demonstra isso por meio das redes sociais. Então, qual outra ferramenta que você usa? Até casando aí com a primeira pergunta que você me fez, para você saber a ferramenta certa, você tem que conhecer o seu público. Quando eu comecei no digital, eu conhecia o meu público, eu sabia com quem eu queria trabalhar, com quem eu queria prestar o meu serviço, então eu investi em pesquisa de mercado. Eu comecei a pesquisar sobre essas pessoas para eu ter mais dados sobre elas. Dados são muito importantes para que eu pudesse investir nas ferramentas certas. Então, título de exemplo, hoje o meu público são advogados e estudantes de direito. Dessa forma, os canais mais adequados são os canais que os advogados e estudantes estão. Instagram, Facebook, o próprio site, o TikTok também, e-mail marketing e vários outros. A relevância é você pesquisar dados, saber informações para que você possa ter estratégias certas. Porque o que a gente mais vê são hacks, atalhos de pessoas que estão ensinando o básico. Se você coloca isso no seu negócio, você vai ter um negócio básico. E é um negócio que não se sustenta a longo prazo. É o diferencial, né? Então, para buscar o diferencial, você tem que aprofundar. Exatamente. É isso. Para qualquer área. E você, Ingrid, como é que foi o marketing na sua vida? Como é que ele entrou? O marketing ele entrou para mim de um jeito assim, quase forçado. Porque eu virei advogada de 2019 para 2020, apesar de estar na área desde 2006. Então foi naquela transição para a pandemia. Então eu só tinha o digital a meu favor ou nada. Ou era aquilo, eu tinha que suspender a OAB, que eu pandemia... tinha acabado de pegar, literalmente. Eu peguei a carteira em outubro e a pandemia startou no meio de março. Então a partir dali eu fui obrigada a utilizar rede social para produção de conteúdo informativo. E através disso as pessoas começaram a ver que eu advogava. E você viu sua carreira ser transformada com o digital? Totalmente. Me ajuda muito. Mesmo sendo uma pessoa mais tímida, o digital, ele não funciona sem os bastidores. Sim. E os bastidores também não funcionam sem o digital.
digital. Então, quando a gente leva os cursos da comissão aí para as sucessões em escolas, faculdades, o que a gente fala? Uma coisa não anula a outra. Então, o que eu faço nos meus bastidores é tão importante quanto o recorte que eu levo para alguma coisa no digital. Que é uma programação, né? É um planejamento. É um planejamento, é uma programação e um estudo de público. Então, assim, o público que está no LinkedIn é diferente do público que está no TikTok. Às vezes são as mesmas pessoas, o foco, mas o né? interesse é diferente. O foco. Na verdade, nem é o público, é o foco de quem está lá. Porque às vezes eu posso ter conta em todas as redes, mas com abordagem completamente diferente. Então, eu não consigo imaginar no LinkedIn alguma dancinha. Ali tem um perfil um pouco mais formal, corporativo. No TikTok já é um conteúdo mais leve, mais interativo. Mais interativo. Não quer dizer que vai ser algo banalizado. Tem muita coisa boa para tirar dali. Só que tem pessoas que se identificam e tem pessoas que não. Então, quando eu falo de marketing no offline, o que seria? Seriam as estratégias que nós aderimos na nossa advocacia de forma mais tradicional. Por quê? Tudo que a gente está fazendo nesse evento aqui hoje, além daquilo que todo mundo está postando aí nas suas redes sociais, a gente também está fazendo um marketing no offline, que seria o quê? A construção de relacionamento com o outro. Né? Às vezes uma troca de um cartão, uma parceria que você já fez com alguém para fazer uma reencontro, né, de pessoas. Né, de um livro. Né? Aqui mesmo eu já encontrei com uma pessoa com um livro que a gente vai lançar no segundo semestre. Olha que legal. Fala aí do livro, pessoal. Gestão jurídica, maravilhoso, aí, com vários autores aí espalhados no país afora, para poder levar para os colegas mesmo o que é a gestão que a gente faz internamente. Porque sem gestão a gente não consegue expandir. E a gestão também tem vários segmentos dentro dela para a gente poder aprofundar também. Então hoje, o que a gente vê na advocacia para ela se sustentar? Você precisa importar para dentro do direito coisas que as nossas faculdades tradicionais ainda não trouxeram para a grade. Marketing, oratória, inovação e tecnologia, que a gente ainda empreendedorismo, porque não dá para viver da advocacia sem empreender, porque senão a gente acha que ser advogado é só ser advogado associado. E muitas vezes a pessoa pode começar de forma autônoma. No próprio digital, a Natália é um exemplo desse, que ela começou sem passar por um escritório. Ela começou sendo ela mesma o próprio escritório e foi expandindo. E hoje, como que é interessante, né? As pessoas procuram o advogado nas redes sociais, porque quer conhecer o advogado, às vezes até além da advocacia. Quer saber quais são os valores daquele advogado, como que ele vive, o que ele pensa na vida. E aí, isso faz uma diferença na hora de contratar. Não faz diferença? E eu queria saber de vocês, assim, como dica, pra gente fechar com chave de ouro, cada uma de vocês, o que vocês dariam como dica para quem está começando na advocacia e quer usar o marketing digital a seu favor? Olha, uma dica essencial, Letícia, tem que saber de marketing jurídico. Se você não conhece a sua própria legislação, você não tem a capacidade de defender outras pessoas, porque você tem que conhecer a legislação para se defender ou para evitar qualquer tipo de problema. Então, saber da legislação através do código de ética, o estatuto, o provimento 205 é indispensável. Sem essas legislações, você não consegue fazer de forma segura, ética e ter resultado de forma legal para a sua advocacia. Até porque hoje a OAB ela exerce realmente um papel muito ativo nas punições, o Tribunal de Ética está atuando também diuturnamente e tendo ali consequências reais para a advocacia. E tem muita gente que não acredita. É aquele use com moderação, é saber até onde a gente pode, né? Exato. E não, pra gente não infringir nenhum dos nossos... Exato. E saber que realmente pode e quais são as estratégias que você realmente pode fazer. Exatamente. Porque é possível. Porque tem gente que está usando e abusando, né? Se a gente pode dizer, às vezes pela falta de conhecimento, como você disse. Não por maldade, mas a ausência de conhecimento depois vai ter uma consequência jurídica para esse advogado que deixou de estudar, deixou de conhecer a legislação. Exatamente. Isso é muito importante. Ótima dica. É importante mesmo, até para a gente ter uma postura ética dentro das redes e fora dela também, porque sem ética não existe advocacia. Uma coisa não está desvinculada da outra. A gente precisa ter essa postura também nas nossas redes sociais, até para não gerar um ruído na nossa própria imagem como profissional. Né? Exato. A advocacia ainda é uma profissão de prestígio, que a gente precisa Com manter certeza. isso. Exato. Senão a gente perde toda a credibilidade que a gente tem se observar as nossas normas. Exatamente. Essa credibilidade da nossa classe ela é importantíssima.
E a OAB está aí para isso, né? Para justamente fiscalizar e entender o advogado que ele tem o seu papel social a contribuir para a sociedade, mas, como você disse, de forma ética. De forma ética. Exatamente. Gente, eu estou muito feliz que vocês vieram aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela presença e todo sucesso para vocês no online, no offline. Obrigada. Muito pela sucesso no seu participação. projeto. Obrigada. Obrigada.